Olá, amigos, alunos da Escola Sabatina. Muito bom receber você aqui hoje, domingo 12 de julho de 2020, para estudarmos o tema O Segundo Toque. Sim, é o tema da lição de hoje da Escola Sabatina para a nossa meditação. E antes de seguirmos no estudo, convido você novamente para orarmos a Deus, pedindo orientação dos céus para compreendermos a palavra bíblica. Oremos. Bondoso Deus, te agradecemos pela oportunidade de livremente nesse país podermos abrir a Bíblia para entendermos, ouvirmos a tua voz. Ilumina-nos para a compreensão do assunto deste dia e que ele nos edifique para a honra e glória do teu santo nome. Em Jesus Cristo oramos agradecidos. Amém. Muito bem, a lição de hoje ela fala de um milagre de Jesus, que é o cego de Betsaida, ou Betsaída, como alguns gostam de pronunciar. Esse milagre que Jesus fez foi um milagre feito em 2 tempos, e ele tem esse relato praticamente de forma exclusiva no livro de Marcos, no capítulo 8. A lição, ela indica que Jesus tem 25 distintos milagres de cura realizados no Novo Testamento. E esse é um deles. Curiosamente, ele foi feito em 2 tempos, em 2 momentos, o que chamou a atenção do autor da lição para a nossa meditação e, obviamente, o estudo bíblico de hoje ele vai ter um paralelo não somente da cura, mas também em relação ao ensino da palavra profética. Se ele deve ser feito todo de uma forma só, se ele pode ser feito ou deve ser feito, especialmente em alguns temas, de forma gradual. O texto da Bíblia ensina da seguinte forma: Marcos 8, no capítulo 22, o título da sessão diz: A cura de um cego em Betsaida. Verso 22. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Os amigos do cego o levaram à presença de Jesus. Vale o destaque. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Verso 24. Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. A sua visão estava turva, não nítida, obviamente. E daí a curiosidade desse tipo de cura que Jesus usou nessa situação. Verso 25. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos. Agora o texto não cita a colocação de saliva. E ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Verso 26. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Jesus, mais uma vez, faz um milagre, faz uma cura. Jesus intervém de forma sobrenatural através da ação do Espírito Santo na vida dele, cura um homem de cegueira e ele recomenda que o homem não volte para o meio do público. Sim, porque Jesus precisava proteger o seu messianato, que era interpretado pelos judeus nessa época de uma forma diferente, né? Betsaida era uma província, alguns defendem que era no norte do Mar da Galileia, e era um dos lugares onde Jesus esteve algumas vezes, assim como Cafarnaum. É somente um comentário para nos dizer que Jesus Cristo não tinha limites para curar, muito menos nacionalidade, se judeu ou não. Voltando ao texto da lição, esta cura, ela ilustra o plano de Deus de usar os cristãos para trazer outras pessoas a Jesus. As Escrituras declaram: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego. Ele não veio por conta própria. Os amigos dele tinham fé, conheciam a história de Jesus, conheciam o currículo de Jesus e acreditavam que se Jesus tão simplesmente tocasse no homem, ele ficaria curado. Um exemplo extraordinário aqui para nós hoje,
para os discípulos de Jesus naquela época. Algumas pessoas não vão pelos seus próprios pés de maneira voluntária para Jesus. Isso não quer dizer que a gente tem que carregar as pessoas contra a vontade delas. Não é isso que o texto está ensinando. O texto está ensinando que algumas pessoas elas não serão proativas para responderem à atração, ao convite de Jesus. E nós, como amigos, devemos tomá-las pela mão, abraçá-las, guiá-las, dar uma carona, buscar na porta de casa, levar até a adoração. Abrir a Bíblia ao lado delas na igreja, explicar o texto bíblico, cantar com elas, ensiná-las a cantar, mostrar o caminho da salvação, de uma forma diferente do que muitas pessoas fariam por si só, autônomas. É isso que o texto bíblico está querendo nos ensinar. Está querendo nos ensinar que existem amigos que se preocupam com pessoas que são inclusive cegas, 100% cegas, e que se movem na direção de privar-se de qualquer outra coisa, dedicam tempo, energia, dinheiro, suas habilidades para tentar fazer que a vida do outro seja uma vida melhor. Se eu e você pudéssemos fazer um paralelo em relação ao evangelismo, estudo bíblico, batismo e conversão com essa história, nós poderíamos dizer que realmente há pessoas que eu e você, que somos cristãos, devemos andar a segunda, talvez a terceira milha com eles. Há pessoas que realmente não conseguem entender como é bom aceitar Jesus como seu salvador pessoal. Então, de alguma maneira, conhecendo a bênção de ser salvo por Jesus, em gratidão, respondendo a Ele no serviço, nós podemos sim levar os nossos amigos que são mais difíceis de entender a proposta de Jesus Cristo para que se aproximem do Mestre. Uma vez estando na presença do Mestre, recebendo a bênção de um momento de paz, de alimento espiritual, de um louvor que acalma a alma e eleva o espírito, essas pessoas talvez respondam os convites de maneira mais solícita. Em mais da metade deles, dos milagres de Jesus, um parente, um amigo levou alguém ao Senhor para ser curado. Isso mostra que muitas pessoas nunca irão a Jesus a menos que alguém que tenha fé as leve. Nossa função é nos tornarmos instrumentos para levar pessoas a Cristo. As pessoas estão sedentas para preencher um vazio que só Deus pode preencher. Às vezes nós ficamos acanhados, tímidos, constrangidos. É meu amigo, não quero perder a amizade, é meu familiar, não quero ter problema. E você mal pode imaginar que um convite seu, ou que a sua condução, ou que a sua carona possa fazer tão bem alguém que você ama também. Nós precisamos lançar mão de todas as estratégias que são possíveis para permitir, para fazer com que pessoas que amamos e que não servem a Jesus hoje estejam na presença dele por um momento e ele fará a obra. Os amigos não fizeram a cura, eles apenas entendiam que Jesus Cristo era a solução do problema daquele homem. E a parte dele eles fizeram de forma competente. Eles colocaram aquele homem na presença de Jesus. Nós precisamos levar as pessoas que amamos e conhecemos e que não têm estado na presença de Jesus, nós precisamos levar essas pessoas a terem um contato próximo com Jesus. E esse contato próximo pode ser na casa de Deus, pode ser na minha casa, na sua casa, mas desde que a Bíblia esteja aberta e a verdade bíblica seja apresentada de forma clara, transparente e que seja perfeitamente entendida. Os amigos daquele homem apelaram humildemente a Jesus, acreditando que ele tinha tanto o desejo quanto o poder para curá-lo. Olha como o autor da lição aborda o coração de Jesus aqui. Eles não só reconheciam a autoridade de Jesus para a cura, mas como eles tinham a nítida impressão de que Jesus tinha o desejo de curar. Talvez esses homens tivessem presenciado Jesus fazer outros milagres, ou pelo menos um milagre, e perceberam como Jesus se comportou durante esse momento. Eles podem ter ouvido os sermões de Jesus em algum momento e terem chegado à conclusão de que o projeto de vida de Jesus era fazer uma melhoria na vida terrena de seres humanos, apontando para uma vida perfeita na Canaã celestial. Nós não temos esses detalhes. Nós temos perguntas e algumas respostas,
Mas temos o texto bíblico que nos diz que o projeto de salvação do pecador nasce no coração de Deus, é partilhado com Jesus Cristo e com o Espírito Santo. A lição, ela nos pergunta, em sua opinião, pergunta primeiro, por que Cristo curou o cego em 2 etapas? O comentário bíblico, ele sugere que Jesus lançou mão de um método antigo, daquela época, onde a medicina era misturada com métodos espirituais. No caso, o medicamento foi a saliva. Obviamente que a porção, como você lê o texto, com a porção dos métodos espirituais, me parece que é a maior parte do milagre. Sim, esse homem não refutou receber a bênção, embora ele não tivesse tomado toda a iniciativa desde o começo em procurar Jesus, como outras pessoas fizeram, a exemplo da mulher que tinha uma hemorragia há 12 anos. Ela sai da sua casa e ela diz para si, se eu somente tocar na roupa dele, vou ficar boa. É outro tipo de pessoa. Nós estamos tratando hoje de pessoas que precisam mesmo do nosso auxílio e intervenção para que elas estejam na presença do Mestre. O comentário da lição para hoje nos diz algo que esclarece um pouco essa visão. Não é isso? Eu quero dividir com você aqui o seguinte. Além da compaixão por esse cego, é evidente que Jesus estava ensinando aos seus discípulos uma lição espiritual mais profunda. Ele desejava que reconhecessem que havia pessoas necessitadas ao seu redor e que estariam abertas ao Evangelho se suas necessidades físicas, olha aqui, se suas necessidades físicas fossem atendidas primeiro. Como é que você pode dar um estudo bíblico? Como é que eu posso dar um estudo bíblico para alguém que está com fome? Não é? Que está sem uma roupa mínima decente para se apresentar em público ou receber você na sua casa? Como é que eu posso dar um estudo bíblico para alguém que está enfermo, preocupado com a sua sobrevivência, com sua melhoria de estado de saúde? Estas questões cuidadas por nós também pregam o Evangelho. Se você fosse cego, a luminosidade repentina o afetaria ainda mais, caso Jesus houvesse curado numa única etapa. Jesus curou o homem em 2 etapas para que os seus olhos se adaptassem gradualmente à luz. Jesus era um homem bondoso. Ele entende nossa condição e ministra com amor as nossas necessidades. Eu quero começar a fechar o estudo de hoje, deixando com você o seguinte comentário que está na lição de hoje. Diz assim: ao compartilharmos o brilho da verdade bíblica, divina, com os nossos amigos, é bom lembrar que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu e você conhecemos a Bíblia em um determinado estágio. Todos nós estamos em patamares e estágios diferentes um do outro. Isso depende do tempo que temos de casa bíblica, do tempo que dedicamos para o estudo do livro de Deus e de como a nossa mente tem habilidade para assimilar e compreender as verdades que estudamos. Todos nós temos, talvez, grupos nas igrejas, nas denominações, que estão em níveis semelhantes, mas nós temos velocidades diferentes. Precisamos respeitar isso. Alguns estudantes da Bíblia são muito minuciosos, com muitas questões, com muitas perguntas, até mesmo pelo seu histórico, às vezes negativo em outras experiências. Então há de se ter paciência, cuidado, atenção, para que de maneira transparente, diante do livro santo, as dúvidas sejam removidas. O comentário segue dizendo: assim como a claridade do sol aumenta gradualmente, dissipando as trevas, a luz da verdade divina ilumina a mente de modo gradual, até que andemos em pleno dia. Há verdades bíblicas que hoje são melhores compreendidas do que há 100, 200 anos atrás, do que há 50 anos, do que há 30 anos atrás. O Espírito Santo tem derramado luz sobre homens estudiosos que se dedicam, durante uma vida talvez, para tirar as dúvidas, responder questionamentos que tenham surgido ao longo do tempo. E Deus tem dado a capacidade para pessoas trazerem clareza
ao texto bíblico. Sim, às vezes o texto é tão simples, mas nós não compreendemos completamente, às vezes, num primeiro contato com o texto. Precisamos estudá-lo em outras oportunidades, talvez com auxílio de algum livro que nos coloque conceitos, especialmente quando a arqueologia ou a história, que já ficou há séculos para trás, é necessário para a compreensão do que está sendo dito. Eu vou encerrando o estudo de hoje, deixando você com esse pensamento. Também é possível que Jesus desejasse revelar a seus seguidores que cada um de nós precisa do segundo toque. Jesus deu um segundo toque no céu e ele começou a ver nitidamente. Eu e você talvez estejamos precisando também do segundo toque para podermos olhar para as pessoas que estão ao nosso redor e entender que elas são tão candidatas ao céu como eu e você. Refletir um pouco sobre as nossas atitudes pessoais e individuais, se temos esse respeito pelo outro e se estamos agindo de maneira que possamos alcançá-los com a mesma sede que Jesus faria se estivesse no nosso lugar. Eu espero ver você aqui amanhã para um novo estudo. Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus. Amém.